Bom dia, sejam bem-vindos a mais um Café com Ouro. Pegue o seu cafezinho, você que está nos ouvindo no podcast, no Spotify. Sejam bem-vindos a mais um Café com Ouro. Como vocês sabem, eu sempre trago pessoas aqui para trazer histórias inspiradoras para o seu dia, para a sua semana e para você ouvir ao longo aí do seu dia, tá? Hoje eu estou com uma convidada muito especial, Juliana Hadi. Seja muito bem-vinda. Um prazer te receber aqui. Oi, Lu! Olá, todo mundo! Uma honra ser convidada para contar um pouco da minha história, né? É isso aí. Me senti lisonjeada com o convite. Ah, Obrigada. imagina. Convidei a Ju porque realmente eu sempre falo, Deus une propósitos, né? Não une Exatamente. pessoas, une propósitos. E o objetivo do Café com Ouro aqui, vocês sabem também que é trazer histórias para que toquem a vida de outras pessoas de alguma uma maneira, mude algo, caia uma chavinha, né? Às vezes uma palavra que a gente ouve da vida de alguém muda a nossa história também. Então hoje eu trouxe a Ju aqui para contar um pouquinho da história dela, ela que tem programa na TV Beltrão, vocês já devem, né? A maioria já conhece ela por aqui. Hoje eu vou entrevistar uma entrevistadora, olha só. É até assim, meio assustador, mas tudo bem. Imagina! Que legal, muito, muito bom te receber aqui, Ju. Eu queria que você contasse um pouquinho de como foi essa entrada sua na rede de comunicação, né? Você hoje que é uma comunicadora aí excelentíssima, tem o teu programa. Como que foi o comecinho da tua história? Então, Lu, muita gente me conhece. Eu sempre fui muito comunicativa, né? Eu desenvolvi uma comunicação muito bacana desde o tempo de colégio e tudo mais. Mas eu entrei trabalhar na Pernambucanas de Francisco Beltrão, numa época em que a Pernambucanas era, digamos, um shopping, né? Vendia de tudo. Então, assim, marcou, fez história aqui em Beltrão. Era muito forte mesmo. Então, eu acho que foi no ano de 2013. Eu tinha 15 anos. Foi o meu primeiro Nossa, emprego. caramba. Então, entrei já, né, como menor aprendiz, claro, e fiquei os 2 anos de contrato e depois fui efetivada. Você era aquela criança na escola que sempre ia lá na frente apresentar trabalho sem problema nenhum? Até a quarta série, não. Hum. Não. Era algo assim que eu ficava com vergonha, eu era muito tímida. O que desenvolveu a minha oralidade, isso hoje eu tenho uma consciência maior, foi participar de teatros, Olha né? só. As professoras na época, elas me ajudavam muito nisso, né? Faziam com que eu estivesse inserida. Como eu era uma boa aluna, e graças a Deus sempre fui uma boa aluna, eu podia me afastar da aula, que eu não perdia conteúdo, né? Eu conseguia recuperar. Então elas deixavam que eu fosse participar das oficinas de teatro, de outras coisas. Então, redações que eu fazia muito, eu acabava lendo na frente. E a partir dali eu tomei gosto, né? Sempre fui bem comunicativa. Mas na Pernambucanas eu tive a primeira experiência, um dia que a gente estava trabalhando e o locutor, na época um locutor de rádio, eles contratavam para fazer a locução interna, não pôde participar. E naquele dia não tinha ninguém para anunciar e tinha muita oferta legal. E eu com aquela veia de venda, né? Falei, a gente queria bater cota, eu falei, deixa para mim que eu falo. E aí só pedi para minha supervisora, não falei com o gerente da loja. Falei, não, deixa que eu falo, né? Mas escrevi o que eu ia falar para testar. Era a primeira vez, primeiro contato. E me escondi dentro do provador, onde eu cuidava, né? Uhum. E fui no último provador, fiquei escondida e falei a frase que eu tinha escrito lá, falei as ofertas que eu tinha escrito. E quando eu falei, eu desliguei o microfone e levei aquele choque e saí, né? Quietinha pra fingir que ninguém ia saber, como se eu não tivesse feito nada. Eu dou de cara com o gerente, o Gilmar Nossa. Ruminiuk. E quando eu vi o Gilmar, eu falei, pronto, vou ganhar a conta, né? A minha Naquela hora você cabeça, a pensou. inocência. Falei, o que que ele vai falar? Eu não pedi autorização, né? E ele olhou pra mim, você que falou? Tipo, ele esperava qualquer pessoa, acho que menos eu, a menorzinha, né? A improvável. E aí eu falei, sim, fui eu, ele. Ele olhou pra mim e falou, ele usou o termo, vamos trabalhar isso. E virou as costas sorrindo. Eu falei, não pode ser verdade. Aí todo mundo, Ju, tu tem a voz bonita. E começou assim. Ju, anuncia pra gente, porque como eles não podiam pagar o locutor todos os dias, acabava, porque quando o locutor não estava, eu ia lá e falava, Que né? demais.
Então, como tinha naquela época, o som ficava para rua, ficava para avenida. Então você ouvia até metade da avenida a locução. E como a minha voz acabava, né, o pessoal acabava ouvindo, um dia um locutor de rádio da Super Jovem escutou e comentou lá na rádio que tinha uma menina com uma voz boa e que podia, quem sabe, entrar na grade da Super Jovem. E olha que legal, o insight que eu tive aqui agora, você contando isso, o que é a ousadia de uma pessoa? Você não sabe fazer aquilo, mas você fala, não, eu posso fazer. E olha, um passo que você deu, a ousadia que você teve de ir lá e fazer, já abriu olhos e portas para outros lugares. E como dizem, a gente sempre está sendo observado, a gente não percebe, né? Então eu sempre fui assim, né? Desse jeitinho, tratando todo mundo muito bem. E acabei indo fazer o teste e passei, né? Passei. Mas naquele momento eu estava em desenvolvimento e eu amava Pernambucanas, assim como a minha vida. E eu fiquei na dúvida. Eu não tive a certeza de que era para eu largar tudo, por mais que eu ia ganhar, acho que umas 4 vezes mais. Imagina o salário de uma menor aprendiz naquela época, né? E aí eu decidi que não, que eu amava Pernambucanas, que eu ia continuar. Mas fiquei com muita dúvida, o coração doendo. Eu falei, mas ainda não é o momento. Eu sentia isso. E aí, naquele choro, um dia eu chorando, e o meu chefe, você tá chorando, você tá recebendo proposta de emprego. Você tá bem, não chora por isso. E aí, naquele dia, o pessoal da Onda Sul, tava lá um outro locutor, né, o Rafael Júnior, e ele escutou e falou como é que é a história, né, e tal. Aí ele levou a hipótese para a Onda Sul e eles me chamaram para começar a aprender com eles. E quando eu entrei na Onda Sul, eu vi algo muito parecido com o que eu vivia, né? Então eu gostei do ambiente, eu gostei da forma com que eles trabalhavam. Eu falei, vou ficar aprendendo aqui. E decidi aprender. Então eu trabalhei em simultâneo, na Pernambucanas e na Onda Sul. Nossa, aprendendo, né? Que legal. E aí teve um momento que eu tive que decidir, tive que optar. Eu tava no cargo de visual merchandising, então eu saí do menor aprendiz, fui efetivada, me tornei pleno VM e fui a sênior VM, que é o cargo mais alto que tem dentro desse segmento. Então ali eu só poderia assumir uma regional ou ser trainee gerente, né? Então eu tava um passo de ir muito nova, conquistar muitas coisas. Mas ali o coração falou mais alto e eu falei, não, eu quero a rádio. Olha só. E aí eu tomei a decisão de ir para a Onda Sul e deixar de lado a Pernambucanas em si. Então eu comecei a desenvolver, aprender. Quando eu estava na rádio, eu tive a primeira oportunidade para ir para a parte de TV também. Então, assim, uma coisa foi aliando a outra. Ainda o Rafael Júnior, né, que me acompanhava, me auxiliava no início na rádio, ele me indicou para a TV também. E eu fui fazer um piloto, passei também. Então, eu comecei a trabalhar com como que foi, assim, o teu primeiro programa de TV, você lembra? Na verdade, eu lembro do piloto, que é muito engraçado, sabe? Que foi o teste para ver se eu tava apta a fazer os comerciais lá, né? Então, o chefe da TV, o Rui Machado, um querido, ele foi dentro de uma sala, ligou uma câmera e pegou um tripé, lembro ainda, um tripé, uma cortina num tom lilás e mais alguma coisa me falou, venda para mim. Nossa, no improviso. Caramba. Nossa, naquela hora o coração disparou. Mas eu falei, mas eu não sei o que aconteceu. Quando ele falou gravando, é algo muito estranho. Eu não tive nenhum receio, nada. Olha só. E eu vendi e falei que a cor era uma tendência lançada. Inventei um texto numa forma que eu vendi para ele os 3 produtos, assim, foi muito convincente. E ali eu subi e falei, se não der, tudo bem, eu tentei, né? Eu tava muito numa fase, eu tô tentando, né? Mas não, quando eu subi, eu cheguei na rádio, já tava... Foi o tempo de eu subir, ele ligar, contar que ele tinha gostado, eu tinha sido aprovada e ele ia me colocar, apresentar um programa Bons Negócios, né? Então esse programa, ele era todo do Imerchan, então eu tinha que saber vender. Nossa. Era eu visitando algumas empresas, falando o que tinha, quais eram as ofertas do dia e tudo mais. Então sempre tinha um cinegrafista que me acompanhava e a gente ia, a Fubra, né, outras lojas, a gente fazia os comerciais lá. Então assim, foi de cara, eu me apaixonei.
Eu falei, eu nasci para fazer isso. Eu falava, eu amo TV, eu falava, eu quero aprender, né, e tudo mais. E Uhum. aí se passaram, né, 7 anos de Onda Sul. E nesse tempo todo trabalhando junto, fazendo um merchan ou outro para TV também, né? Trabalhando com Sim. programas, mas sempre para eles, né? Sempre, Aham. principalmente para o Rui Machado, né? Que é um querido. Nossa, você teve que ir meio que, conforme a música ia tocando, você Ah, ia ia. dançando. Ia sem muito conhecimento, mas não sei, era algo muito espontâneo, muito É algo muito natural. instintivo, assim, em Aham. teu, da comunicação, ter na É, veia, assim. eu brinco que eu acho TV mais fácil que rádio. Olha Eu só, acho TV mais fácil. Eu acho TV mais fácil que um microfone na minha frente para eu olha só. gravar. Não sei como explicar, mas para mim flui. O 3, 2, 1 tá gravando, Ju. É É como algo, se virasse uma chave. Eu crio uma felicidade assim instantânea e eu me realizo meu, fazendo. que demais. E pensar que existem muitas pessoas que. Teve uma vez que eu ouvi uma frase que é sobre falar em público, sobre, imagina, muitas pessoas hoje em dia, até agora é mais comum, tem o Instagram, então todo empreendedor, enfim, né, vendedor de loja, tem que ir pro Instagram, às vezes, né, publicar e vender Uhum. e aparecer. Mas, né, pouco tempo atrás não existia isso de Instagram e Não. muitas pessoas tinham muito receio disso. E teve uma frase que fez muito sentido pra mim, que eu acho que se encaixa pra muitas pessoas, que as pessoas elas não têm medo de falar em público, né? Ou falar pra uma câmera, pra mais pessoas, elas têm medo de falhar, né? Exatamente. Elas têm Então, medo do julgamento que elas vão receber por ter feito talvez não tão perfeito como as pessoas exatamente. esperavam, né? É. Ju, e aí me conta, você se formou, você é formada Em em letras, letras, você estava me falando antes. Como que isso. foi essa entrada na faculdade? Então, como eu estava ali em desenvolvimento na Pernambucanas, na época, eu não queria fazer uma faculdade de algo que eu não fosse trabalhar. Naquela época, eu estava trabalhando com moda. Então, se eu Nossa, fosse continuar na parte de é, visual merchandising, organização, eu teria que fazer algo aliado à moda. Mas não tinha tempo. Era uma rotina muito exaustiva. E eu não fiz faculdade todo o tempo. Eu fiquei 7 anos na Pernambucanas. Eu saí de lá com 21, 22. E aí eu falei, quando eu entrei na rádio, eu queria muito jornalismo, essa parte, mas não temos aqui tão perto. sim. Eu teria que ir para fora. E eu sempre fui aquela beltronense que não arreda o pé. Eu sou muito Você beltronense. nasceu Nasci aqui. aqui, amo essa cidade, e não sei, tem algo que me prende aqui, mas é algo muito bom. Eu gosto, amo morar aqui. E eu não queria ir para fora, né? Muito longe, ficar longe da minha família, por mais que, né, eu já morava sozinha, então tinha uma independência, mas eu não queria ficar tão longe. E aí, dentro da rádio, tinha lá o jornalismo, então eu tive grandes figuras em que eu pude aprender muito. O Luiz Carlos Baggio, principalmente o nosso chefe do jornalismo ali, o diretor de jornalismo na época. E ele, né, eu via facilidade para escrever um texto, eu ficava fissurada. Eu falava, isso é fantástico. Facilidade para transformar um sentimento em um texto, uma Nossa. palavra e tocar as pessoas. E aí, escutando o Tia Amélia, que era um quadro muito conhecido na época, onde ele fazia algumas crônicas e ele falava do dia a Ah, dia, eu ouvi a né? Tia Amélia. E era lindo, mas ele pegava um assunto, tinha, né, um insight, ele escrevia, e eu via ele escrever em minutos, e aquilo era emocionante, e eu tava do outro lado editando, porque eu fazia um pouco de tudo na rádio, né? E eu me emocionava. E eu olhei um dia e falei, eu quero fazer isso. Eu quero um dia conseguir escrever a ponto de emocionar ou transmitir a informação Que certa, legal, você pegou leve, como como inspiração e inspiração. você falou, quero aprender Quero. isso. E aí, o que era mais próximo, né? Eu fui pesquisando os cursos, tinha letras na UTF em Pato Branco, eu tinha que ir para Pato Branco, né? Mas eu falei, vale a pena, né? Aqui é um pulo, digamos, né? Então, acho que eu vou fazer letras. A faculdade é fantástica, assim, mas um desafio. Foi do início ao fim, né? Eu imagino. Imagina, eu saía de Beltrão de casa, eu saía 4h30 da tarde e voltava 20 para 1 da manhã, quando eu pisava dentro de casa. Nossa. Então, assim, o meu TCC, eu lembro que eu escrevia a base de muito chimarrão lá da madrugada. Eu chegava 20 para 1 e ficava até as 3 que eu aguentava escrevendo o meu TCC ou em outros horários. Então, assim, foi a melhor opção da minha vida, porque ao longo da faculdade, realmente eu consegui começar a escrever,
comecei a escrever para o portal de notícias, e aí eu passei a escrever alguns textos também. E teve um dia que eu digo que foi o auge da minha carreira de sucesso, eu brincava que foi um dia que o Bajo pediu para eu corrigir um texto dele. Caramba! Mas assim, pra ele foi algo assim, Ju, dá uma olhadinha pra mim. Ele não tem noção o que foi aquele dá uma olhadinha. Eu me senti assim, lisonjeada, né, com aquela cena. E passei a escrever e ele lia os meus textos. Então eu falava, meu Deus. E comecei a ter isso de escrever. Até poucas pessoas lembram, mas eu escrevi uma música em homenagem a Chapecoense, quando aconteceu o acidente e tudo mais. Como eu conheci os jogadores, o Neto frequentava muito a rádio, mexeu muito comigo. Nossa. E eu acabei, né, naquela emoção, na noite, eu tava com o notebook do lado, e eu peguei e comecei a escrever algo que vinha na minha cabeça, uma melodia. Então eu escrevi letra e melodia de uma canção que tem até hoje no YouTube, foi gravado, foi feito um clipe. Eu só não cantei porque esse dom eu não recebi, né? Mas, assim, uma letra emocionante, uma letra linda, e ali eu falei mais um passo, né? Então, assim, eu sou compositora de uma música só, tá? Tá registrada a música, tudo certinho. Mas, assim, eu fiz como homenagem, né? Não só para os sobreviventes, mas como para as famílias. Então, é uma música bem linda. Então, eu fui desenvolvendo muita coisa. Então, eu acho que esse tempo, assim, foi de muito aprendizado, que certamente vou levar pra vida toda. Ao longo da nossa trajetória de profissão, a gente vai desenvolvendo certas habilidades que a gente nem imaginava, né? Quando você imaginava, tempos atrás, que você ia, né, escrever redações, que você ia, né? De forma alguma. Era uma improvável mesmo, né? Então, hoje... Depois desse tempo, eu trabalhei, então, uns 7 anos na Onda Sul, até que eu engravidei, né? E quando eu engravidei, assim, foi a realização do sonho da minha vida. Não foi planejada a gravidez, mas eu sempre sonhei com a Laura, né? Então, legal. Desde que eu tinha uns 12, 13 anos, as minhas bonecas se chamavam Laura, e eu sabia que eu ia ser mãe de uma menina e ia ser Laura o nome dela. Que demais! Então, qualquer relacionamento que eu tinha, eu falava, ó, se eu tiver uma filha, vai ser a Laura, tipo, já tá definido. E aí, quando eu engravidei, foi, assim, um sonho, quando eu soube que era tão esperada a Laura pra mim, a realização do maior sonho da minha vida era ser mãe, então a Laura veio pra completar. E aí, né, eu acabei... tendo a Laura nessa época, tive que me afastar da rádio um pouco antes também. A gravidez teve algumas complicações na reta final, que é normal para algumas mulheres, né? A minha não foi 100%, no final tive algumas complicações, já me afastei. E aí, quando eu voltei da licença maternidade, eu fui dispensada. Então, assim, foi tudo certinho, porque eu tinha tirado 6 meses mesmo de licença, né? Então, tava tudo dentro da lei, mas eu fui dispensada. Então, depois de 7 anos de trabalho, eu levei um dos maiores baques da minha vida, né? Nossa. Porque eu falei, agora? O que eu vou fazer? Sim. Aí, eu defendia tanto a Onda Sul que eu falei, como é que eu vou pro concorrente? Não dá, brincava assim com isso. Eu falei, vou seguir outros desafios, né? Sim. E aí, eu fui trabalhar no Instituto de Pesquisas, fui fazendo outras coisas, né? E aí, quando eu tava grávida ainda da Laura, eu falei, eu precisava ter algo meu, que eu tive que me afastar da TV também, né? Antes de ter ela, é muita coisa, né? Então, vou voltando. Sim. Eu apresentei a edição regional também na TV Beltrão, né? Que é o jornal do meio-dia. Ali, pra mim, também foi uma virada de chave muito grande, porque era o jornalismo ao vivo, de meio-dia, uma audiência muito bacana que tem. O Derli Viana me chamou, me convidou para aprender, né? Ele sabia que eu ia aprender, sim, mas era ao vivo, não dava para errar, né? Então, assim, eu fui desenvolvê-la. E eu fiquei, acho que 6 meses à frente do Edição Regional. Foi fantástico também a experiência. É desafiador, né? Mas ao mesmo tempo que você passa por uma questão muito desafiadora, você sai muito forte daquilo, muito, né? Muito. Eu falava, agora qualquer coisa fichinha, gravar. E você, tranquilo, na hora que você ia ao vivo, você, tipo, dava um gelinho ou não? Dava, você ficava... Porque, assim, muitos convidados, às vezes, não iam. E avisava em cima da hora, e tinha que preencher com alguém. Sim. Então, eu entrava e estava pronta para não entrevistar ninguém. Tem que dar enrolada, tem que dar
E aí chegava prefeito, só que assim nunca eram pessoas mais simples, sempre eram autoridades, ou seja, você tinha que ter uma postura. O jornalismo em si ele já pede para você ter uma Sim. postura, né, mais firme. Então assim, eu levava alguns sustos e dava dor de estômago. Me apavorava, mas depois que desligava. Enquanto eu estava no ar, eu mantinha uma postura que quem via não tinha que estava acontecendo nada. Depois que desligava, aí eu caí correndo, chorava um pouco de Olha nervosa, só. mas estava tudo certo, eu amava. E Só que, depois disso que nasceu. Como que nasceu o Bem Juliana? então, e aí quando eu tive que sair do jornal, porque eu não aguentava a rotina grávida, né? Então eu pedi Sim. afastamento, falei, né? Expliquei pro Derli, tô grávida, eu não consigo manter a rotina, porque eu tava tantos Rotina lugares, não, acelerada. não tinha como. E aí eu falei, eu não queria sair da TV, né? Algo que eu amo. E aí, grávida da Laura, eu falei, eu preciso fazer algo diferente, né? Por ela também. E aí eu pensei em um projeto onde eu pudesse escolher os meus convidados, onde eu pudesse dar oportunidade para algumas pessoas aparecerem que em outros momentos não conseguiriam. E aí eu falei, mas tem que ser um programa que tenha isso, que tenha um pouquinho de mim cada etapa dele. E que ele Sim. seja formado por outras pessoas, que outras pessoas venham somar junto comigo. E aí eu fui escrevendo bem Juliana e escrevi ele com vários quadros, né, de livros, um quadro com dica de livro, de moda, de beleza, tudo que eu gostava muito eu consegui colocar nesse projeto. E aí eu gravei um piloto, apresentei para a TV, então nisso a Laurinha já tinha um aninho e pouco, então já dava para eu retomar, né? Então eu estava trabalhando em outro lugar, sempre fazendo em paralelo. E aí eu apresentei o piloto gravado como se fosse pro ar. E foi aprovado pelo Comitê de Ética da TV, por todas as partes que a gente precisa passar. E ele foi aprovado e eu senti assim uma realização fantástica, né? Legal. E eu falei, vou tocar esse projeto, mas sempre levei o programa Bem Juliana como um hobby, né? Um Um hobby. hobby. Então eu fazia o quê? Gravava umas horas vagas, quando eu podia e tudo mais. Mas aí vem, né, o momento em que Começou a ficar mais sério. eu precisava escolher, não tinha, né? Eu saí dessa agência, dessa empresa de pesquisas que eu estava trabalhando, fui trabalhar numa agência de marketing, então eu já tinha o conhecimento também, fui adquirindo mais. E quando eu saí, eu falei, não, preciso ingressar e engrenar o meu programa, dar um jeito nele, mas sempre muito pé no chão, muito um passo de cada vez. Sempre fui muito cautelosa, com medo, né? Ainda falava, não, vamos devagar, eu vou dando jeito, eu vou trabalhar paralelo, não vou cuidar só do programa. Mas aí, né, ano passado, eu acabei me desligando da empresa que eu estava trabalhando de marketing, né? E falei, não, agora chegou a hora. Foi quando a Laura teve uma cirurgia marcada e eu sabia que eu ia precisar ficar uns 15 dias com ela. E aí tu vê, tu vai escolher entre o trabalho e o teu filho, jamais, né? Não tem como, Sim. e a Laura depende totalmente de mim. E eu falei, então, para mim cuidar dela, eu posso cuidar dela e eu posso cuidar do programa de uma forma diferente. Fazer realmente vingar, colocar mais quadros e tudo mais, vender os comerciais, fazer eu mesma essa Sim. parte, né? Falei, acho que dá para eu fazer sim, como um desafio, né? E aí eu acabei pedindo demissão para justamente poder ficar essa etapa junto com a Laura. E aí, em dezembro, no dia 26 de dezembro, eu resolvi ir para casa da minha mãe, né? E eu e a Laura sofremos um acidente de carro. Então, até a gente vai comentar sobre isso que eu falo que eu entrei em contato com a Ju porque realmente foi assim. Por que eu falo do propósito, né? Tudo tem um propósito. Por que que tudo isso está acontecendo, está chegando nas pessoas? Para que realmente uma chavinha, às vezes, de uma frase que vire aí na sua cabecinha. Então, olha só, a Ju tem uma história fantástica que aconteceu com ela há pouco tempo e que teve uma reviravolta. Então, toda essa história de comunicação, essa história, né, de formação e tudo mais, de aprendizados, né, estar sempre aí à frente de, né, locução, enfim, TV. E aconteceu algo, né, extraordinário, digamos assim, que é uma coisa que
mexe muito, né? Um acidente, né? Mexe muito, é um grande impacto emocional e deu uma reviravolta na tua vida. E trouxe muito sentido, eu acredito também, né? Exatamente. Ju, como que foi essa reviravolta? Foi um renascimento pra você? Ah, certamente, Lu. Eu digo que eu tenho a minha vida antes e agora, né? Nossa. Então, assim, tudo que eu aprendi até antes do acidente, eu acho que eu nunca aproveitei da forma com que eu deveria. A minha vida sempre foi corrida, né? 24 horas, Trabalhar. trabalhava muito. Eu sempre tive muitos princípios, né? Que me Sim. mantinham em pé, me mantinham em pé e eu sempre muito correta com algumas questões também. Então, assim, eu sempre levei a minha vida. Eu acreditava em Deus, sim, né? Sempre fui católica e tudo mais. Mas eu não vivia algo. Eu não tinha um Deus presente no meu dia a dia. Uhum. E eu tava realmente muito frágil É naquela que época. falar de fé e viver fé São coisas diferentes. é diferente. Muito. E aí você falava de fé. Eu tenho fé. Eu falava, Tenho eu fé. acredito em Deus. Você? Não, eu acredito em Deus. Sim. Mas e aí? Eu não frequentava a igreja, eu não tinha um Deus dentro da minha casa mesmo, eu posso dizer. E eu, assim, eu sempre gosto de explicar de uma forma mais bem dinâmica, assim. Uhum. Que eu falo você não consegue apreciar o que Deus fez na tua vida. Você não vê. Né? Você não vê. Você acha que, tá, tudo bem. Sim. Né? Eu digo assim, muitas coisas, muitas conquistas da minha vida. Eu não agradeci. Exatamente. Não agradeci. Eu não percebi, eu não via que já era a mão de Deus ali em cada detalhe, porque são coisas assim extraordinárias que aconteceram na minha vida e era ele agindo e eu não percebia, né? E aí, após o acidente, você começou a ver a tua vida totalmente diferente. Nossa, então, o acidente, ele é muito forte o que aconteceu, porque eu tava com a Laura, né? Então, a minha nenê tem 3 anos, agora ela vai fazer 4, ela tinha 3 anos e meio, e a gente tava indo, eu perdi o controle totalmente do carro, o carro não respondeu, e eu bati contra a ponte indo aqui, sentido Enéas Marques, 2 vizinhos. Só que ao bater, o normal, né, seria o carro voltar para trás, arrebentar, eu ficar presa, né, com impacto. Mas não, meu carro pegou um impulso e ele subiu 1 metro acima da ponte, né? E eu senti a sensação de levantar o carro 1 metro acima e despencar, literalmente. E foram 4 vezes que a gente capotou, porque eu lembro. Eu lembro de cada volta. Você ficou consciente o tempo? Consciente, eu não perdi a consciência. E é muito estranho, porque era como se não tivesse barulho. Eu não escutava barulho, eu via em câmera lenta. E eu sentia como se tivesse algo em volta de mim. Realmente, eu até falei no dia. Não, nada encostou em mim. Estouraram todos os vidros do carro, né? Foi horrível. E eu não senti nada me encostar, né? Nossa. E aí, a Laura atrás não chorou. Ela não. Que ela não poderia falou nada. se assustar e chorar, nada. E a mesma sensação eu tinha que ela tava bem. E aí o carro parou de lado. Na 4ª vez que a gente capotou, a gente caiu não dentro do rio, a gente caiu na parte das árvores. Nossa. Só que o problema eram árvores altas, eram muitos galhos, então a gente podia ter ficado presa e tudo mais. E aí eu desliguei o carro, né? O carro de lado, eu pedi socorro pela janela. E aí um senhor desceu e eu falei, a minha filha tá no carro. Aí ele gritou, tem criança no carro. Assim, não sei explicar. Desceu assim uma multidão de anjos que Deus mandou para ajudar, porque tinha uma criança, né? Então assim, eu falo, olha a sensibilidade das pessoas em ajudar. E eu tirei a Laura da cadeirinha, entreguei ela pela janela. E eu tava procurando meu celular e eu não achava, até que eu não desistia de procurar. Até que o rapaz me falou, moça, vai explodir o carro. Tava saindo fumaça da frente. Eu falei, agora eu tenho que sair. Mas eu saí sozinha. Eu escalei, eu pulei o carro, eu pulei uma cerca que tinha até o lote de uma casa, onde já tinha mulheres cuidando da Laura, me oferecendo água. E eu fiquei atordoada naquele momento, né? Gente, a Ju, ela mostrou as fotos antes, o carro ficou como se fosse um enlatado, assim, né? A lata toda, quando a gente amassa uma lata, assim. Tanto que não teve
uma peça do meu carro que deu para ser reaproveitada, Nossa. vendida, né? Você acredita, Ju, que foi um milagre? Certamente. O mais lindo, Nossa. o mais lindo da minha vida. Eu devo ter vivido muitos milagres, porque eu já sofri vários acidentes antes de moto e também nunca aconteceu nada. Então eu Nossa. sempre brincava, meu anjo da guarda tem trabalho, né? Que eu dou trabalho. Ele não tava dormindo, Não nunca. tava. Só que a maior prova veio quando eu tava em casa chorando muito. Eu não tinha seguro do carro, né? Também aí foi uma falha não ter feito, mas enfim, né? Danos materiais. Eu tava Sim. bem. Eu fiquei acho que 1 hora no pronto atendimento só pra tomar o remédio na veia. Eu não tive nenhuma fratura. A Laura não tomou nem remédio pra dor. Ela tava brincando, ela tava pedindo comida lá pras tias, tipo, desenhando e eu lá, né? Nossa. Assim, apavorado. Era 8 metros. 8 metros de 8 altura. metros de altura. Era a probabilidade, eu acho que não existia como sobreviver sem nenhuma escoriação como eu, né? Saí só com a marca do cinto, né? Nossa. Então, assim, é inexplicável. Realmente, quem tava lá, os bombeiros mesmo, eles se olharam. Porque, a princípio, quem olhou lá de cima falava, vai ser pra resgatar corpos. Sim. Imagina, não tem Ou- como alguém ter sobrevivido. Ou não muito, sobreviveu, ou está muito machucado. machucado. Então, assim, eles olharam, quando eles chegaram, eu não entendi o porquê que eles estavam se olhando tanto. E depois eu entendi. Porque eles Você não não tinha- acreditavam que eu Você tava não tinha nesse- dimensão da Não situação. Aí, a hora que o bombeiro quis me prestar atendimento, eu falei, não, eu vou a pé, onde que é pra ir? Vou por onde? E eu não queria atendimento, não tinha caído, acho que a ficha ainda, né, de tudo. E ele olhou, moça, e ele todo com jeito, assim, ele falou, moça, você caiu mais de 8 metros de altura. Foi naquele momento só que eu olhei pra cima. E aí eu vi lá em cima uma multidão, assim, olhando, Nossa. e eu tive um choque ali, sim. E aí, realmente, meus batimentos aceleraram, tudo, e aí a gente foi, então, lá. Mas estava comigo tudo bem, com a Laura também. E no outro dia em casa, claro que eu chorei o dia inteiro, não entendendo nada, né? Nossa. Questionei muito Deus, não entendi. Eu falei, Senhor, o que aconteceu, né? Uhum. E aí, num desses momentos em casa, a Laurinha desenhando, e eu falei, Senhor, o que aconteceu, né? Meu Deus, por que isso comigo, né? E tal. E ela, mamãe, o anjinho me segurou lá no carro. Aí eu Nossa. falei, hã? O que você falou, filha? Aí ela repetiu e ela fez assim, né? Nossa, Ela se 3 abraçou. anos e meio. E quando ela se abraçou, assim, eu tive a noção que ela quis dizer que alguém segurou realmente ela assim. E quando eu recebi as fotos do carro, a foto do lado da Laura tem um estouro de um tronco que atravessou de fora a fora o carro. A probabilidade de não ter encostado nela é Nossa. praticamente zero. Porque ela é uma criança, né? Muito. Imagina. Imagina, capotando, como que ela não pegou a mãozinha, não pegou os pezinhos, né? Totalmente indefesa, Não né? Porque pensa, uma criança, ela não tem noção. Se é um Não. adulto, vai Se se protege, se né? protege, vai se encolher, vai fazer alguma coisa, mas Não. uma criança não vai fazer. E ela, na verdade, aquele tronco não encostou nem na cadeirinha dela. Nossa. Não pegou em nada. Ela não teve um arranhão, nenhum hematoma, nada. Gente. Então, aquele momento eu chorei muito, porque eu entendi que Deus estava lá, com certeza já sabia que ele estava, mas foi uma confirmação e eu comecei a questionar ele. Tá, e agora? Qual o propósito? Por que você me salvou? Mas questionava mais ainda, por que você me devolveu a minha filha? Porque eu tinha certeza que ele tinha me salvado, mas tinha me deixado com ela. Nossa. Que eu podia até ter sobrevivido, mas eu podia ter perdido ela. Sim. Então, assim, para uma mãe, eu acho que é a maior dor que existe imaginar isso. Tipo, aí, me leve, mas não leve mas né? não encoste nela. Não. E aí eu me senti, assim, uma escolhida por Deus. E eu Com comecei, certeza. o que tá acontecendo? Só que nesse momento a gente fica muito frágil, né? E eu tive pessoas que foram muito sensíveis a isso que eu tava vivendo. E a Juvidal, uma amiga muito querida, ela frequenta a igreja Dunamis, né? E ela sempre estava ali do meu lado, me apoiando em oração, por mais que, né, eu não frequentava a igreja, ela sempre estava orando por mim, me ajudando. Se eu tava meio triste, eu chamava ela, era tipo um ponto de paz, assim. E ela me convidou
para conversar, né, com a pastora para orar, porque ela falou, amiga, sei que você tá num momento delicado. Foi algo muito forte. Muito forte. E eu falei, eu preciso. Não foi nem eu quero, eu falei, eu preciso. Quando eu vou? E foi uma decisão, assim, muito firme. Mas, claro, né, eu sempre tive os mesmos preconceitos que eu acho que a maioria da população tem Sim. contra a igreja evangélica, de modo Sim. geral. Ah, vou me enganar. Ah, mas eu sou muito esperta. Então, eu brincava, ah, meu faro jornalista aí não falha, né? Eu falei, eu vou, mas eu quero ver. Eu não vou deixar ninguém me convencer se eu não tiver certeza. E aí eu tive um papo com Deus, digamos assim, e falei, só me prova que é verdade, senão eu não vou acreditar, né? Eu quero ouvir, eu quero ver, mas me prova que é verdade. E foi naquele momento que eu cheguei, a pastora começou a falar comigo, ela começou a falar coisas que ninguém sabia. Coisas que eu falei, como que ela sabe? Eu não contei pra ninguém isso, eu tava chorando hoje de manhã no meu quarto sozinha, só tava a Laura. E eu não entendi nada daquilo, né? Hoje eu falo, né? Eu entendo a questão das profecias, dos profetas e como isso ocorre, isso me toca muito. Mas aquele dia ela já me deixou até assustada um pouco. E eu achei fantástico. E ela pediu se eu aceitava, né? A oração delas e tudo mais. Eu falei, então, sim, né? Aceito. E é claro que eu quero viver com Deus. Olha o que ele fez por mim, né? Eu já estava muito firme. E naquele momento eu fechei os olhos, elas começaram a orar, elas fecharam os olhos, eu falei, eu não fecho, já viu? Quero ver o que tá acontecendo aqui. A igreja fechada, só eu e duas. Toda desconfiada. Mas muito, né? Como sempre, eu falei, mas não fecha os olhos, podem continuar orando. E eu olhando para as duas, foi um piscar que eu dei. E eu não consegui mais abrir os olhos. E aí eu tive dimensão de muita coisa. Foi a primeira experiência que eu tive, assim, né? Onde eu vi um mal muito grande que estava rondando a minha vida, tentando contra a minha vida. Mas ao mesmo tempo, nesse susto que eu pedi para ver, então Deus me mostrou. E aí eu continuei escutando a oração delas e aquilo foi se acalmando e eu abri os olhos. Eu não tenho dimensão de quanto tempo isso aconteceu, mas quando eu abri os olhos, eu vi uma lágrima escorrendo da minha amiga. E elas, muito firmes, continuavam orando na mesma intensidade. E eu falei, poxa, isso é uma prova de amor. Alguém orar assim por você, alguém se preocupar comigo, alguém querer o meu bem. E eu senti um toque muito especial de Deus naquele dia. Eu falei, eu quero voltar aqui. Só que eu quero voltar quando tem culto. Então eu vou voltar. Deixei a Laura com alguém. Falei, não, minha filha, eu não levo enquanto eu não tiver certeza, né? Aí, de novo, desconfiada, né, Lu? Ah, muito. Falei, vou pra igreja, hoje é culto. Eu falei, então tá, eu vou. Mas e aí, se alguém mentir, eu vou saber, porque eu não pego muito rápido, né? Então eu quero escutar. Eu sou esperta, então ninguém vai me enganar. Falei, da onde? Aí tá, chega um pastor lá e eu, tipo, né, não tava como eu apresento o programa Bem Juliano, pelo contrário, né? Tava lá, né, muito cansada, né? Com uma roupa comum, bem quietinha, tentando. Mas minha amiga levou pro primeiro banco, bem na frente. Eu falei, meu Deus, eu queria me esconder, né? Não teve jeito. E aí eu fiquei olhando para todo mundo desconfiada. E o pastor passa por mim e volta. E quando ele volta, ele entrega uma palavra e foi muito forte. E eu nunca tinha passado por aquilo. E eu levei um susto. E ao mesmo tempo ele também voltou a falar coisas que só eu sabia. Mas aí ao mesmo tempo eu falei, tem escuta. Estão sabendo, eles, como alguém falou, eu comecei, não pode ser verdade, como que ele ia saber isso? E eu falei, a naturalidade dele falar assim, eu fiquei um pouco impactada, assim, mas querendo não acreditar. E aí, naquele momento, ele falou que ele tinha uma programação, mas no meio da tarde, Deus falou com ele e ele ia trazer testemunhos. Nossa. Aí eu falei, meu Deus. Porque pra mim, eu pedi provas. Testemunho é a prova que eu pedi. Mas eu falei, mas ao mesmo tempo agora eu pego, porque agora é na mentira, é fácil você pegar alguém mentindo. Eu tô acostumada com isso. Eu falei, então deixa esse povo falar que eu já pego alguém e vou embora. Eu falei, eu já vou levantar daqui e vou embora. Eu falei, se alguém mentir, eu vou saber. E aí foi o maior tapa na minha cara, digamos assim, porque eu chorei do primeiro ao último testemunho. Acho que foram 6 famílias que foram lá na frente testemunhar. Nenhuma delas falou que o ano anterior
foi as 1000 maravilhas, que era o que eu imaginava, que eu falava, venha pra igreja, tua vida vai ser perfeita, né? Não, pelo contrário, doenças na família, questões financeiras, dificuldades com familiares, tudo mais, eles mesmos. E o mais impactante é que cada testemunho daqueles trazia uma memória da minha vida. Nossa. E aí eu fui chorando. Era Deus falando com você de E não novo. foi uma prova só. Foram as 6. As 6 Aí famílias. Deus tava lá de cima olhando. Então, dona Juliana, mais? você quer prova? Você quer prova. E hoje, assim, eu consigo falar disso de uma forma leve porque eu tenho a noção do que Deus fez naquela noite. Só que eu já tava, assim, meu coração fervia, doía. Era uma dor, assim, que eu falava, eu quero viver isso. E terminou o testemunho, eu já tinha tomado a minha decisão. Eu falei, é esse lugar que eu quero estar. Nossa. É aqui que eu quero vir, é aqui que eu quero frequentar. Você é com essas pessoas pertencente. Totalmente. Eu falei, é isso que eu queria pra minha vida. Eu sonhei a minha vida inteira com isso. E eu falei, é aqui que eu vou criar minha filha. Eu quero essas pessoas perto dela. Eu quero que ela seja uma pessoa boa junto com essas. E eu falei, o amor deles por Deus, assim, me tocou de um jeito que eu nunca imaginei que era possível. E aí foi a minha decisão. E eu fiz um propósito de permanecer. Que muitas pessoas escutam, decidem depois. Não, a minha decisão foi naquela noite e eu falei, eu não saio mais daqui. Nossa. Aqui é o meu lugar. E agradeço a Deus todos os dias por ter tido aquela experiência. Depois daquilo, foram muitas. Nossa. Além. E sabe o que eu fico muito assim, realmente uma vez eu questionei Deus, né? Porque eu ouvia testemunhos. E aí teve uma vez assim, eu ouvindo o testemunho de uma blogueira na internet, assim, ela era muito assídua e muito assim fervorosa com Deus. Muita coisa acontecia na vida dela e filho que quase morreu e tipo, sabe? Muita coisa, muita coisa, muita coisa. E eu ficava olhando aquilo e escutando, eu falava, mas eu quero viver isso daí também, mas que coisa, né? Mas parece que só acontece na vida de umas pessoas. Falei, não, mas eu quero viver o extraordinário de Deus. Exatamente. Eu falei, eu quero viver o extraordinário de Deus. E aí, sabe o que Deus me disse? Ele mandou eu olhar para minha vida e refazer uma rota lá de quando eu comecei. E aí eu fui me dar conta que Deus já tinha feito muito extraordinário na minha vida. Só que eu não tinha percebido, né? Então, talvez, você que tá aí do outro lado, às vezes você acha que o extraordinário, que o livramento de um acidente, o livramento da morte só acontece na vida das outras pessoas. Mas não, ele acontece a todo momento. Eu acredito muito, assim, que Deus, ele está com os anjos dele, assim, ó, a todo momento. É assim, ó, cuida nos mínimos detalhes. Só que às vezes às vezes Deus dá um sinal, Deus dá outro, e às vezes precisa um alto impacto emocional para que a gente tome ciência mesmo, ou para que a gente aprenda muita coisa, ou para que a gente olhe para o que a gente não conseguia olhar, né? Ju, hoje, como que você define, assim, esse teu despertar para a fé, viver a fé? Eu considero que foi um reencontro com Deus. Porque até eu falei isso algumas vezes. Eu sempre quis viver isso. Então, eu perdi tudo. Nossa. Perdi tudo. Porque, tudo que eu acreditava que era importante, né? Bens materiais. Exatamente. O teu carro acabou. Não tinha nada. seguro. Você falou que você estava procurando teu celular. O celular. Né, celular também. Foi também. Até o celular escapou, mas por pouco tempo. Depois já começou a dar problema. Então, assim, eu brinco que eu tinha pedido demissão para cuidar da minha filha, para, né, tocar minha vida de uma forma diferente. Eu não pude fazer nada. Nossa. Eu tive que ficar 2 meses em casa cuidando dela também, né? Porque não tinha período de creche. Mas foi assim, na marra, que eu fiquei em casa. Só que eu tive tanto aprendizado com Deus, tantas experiências com Deus dentro da minha casa,
que eu não teria se eu tivesse naquela rotina. Então, eu entendi assim que, de algum modo, eu precisava passar por isso e Deus sabia que eu ia comunicar. Então, é por obediência a Ele que eu venho, que eu falo, porque eu sempre fui. Então, como eu disse, né, eu perdi tudo, eu acreditava que era importante, mas eu nunca tive tão feliz na minha vida, Lu, eu nunca estive tão feliz, eu nunca fui tão completa. A minha casa muitas vezes não fazia sentido pra mim, hoje ela é completa, não existe vazio. Sim. Eu sempre falava que a Laura veio e preencheu muito a minha vida, mas mesmo assim tinha um vazio muito grande. E que eu tentava preencher com alguma coisa, com outra, mas nada funcionava. Existia aquele buraco como se fosse no meu coração e nada conseguia preencher. E nesse tempo de aprendizado, isso passou. Nossa. Eu voltei a sorrir como eu nunca fiz. Então, e olha o mais doido, você aprendeu a sorrir no meio do deserto. Porque você ficou literalmente no meio do deserto. Hoje a gente acha, a gente considera, né? Nós consideramos muito importante o nosso trabalho, nosso meio de transporte, né? A forma com que a gente vive, qualquer coisa. Eu brinco que qualquer coisa que a xícara que a gente perde, a gente sente, né? Então a gente não dá valor até o momento que a gente perde, né? Perdeu, a gente começa, opa, mas fazia falta isso pra mim, né? E aí Deus te transformou e te trouxe a alegria no meio do deserto. Fazia anos que eu não sorria como eu sorrio hoje. Nossa. Fazia anos que eu não chorava e não me emocionava como eu emociono hoje, com qualquer coisa, né? No sentido de meu coração tá aberto a receber, a ouvir Deus. Eu aprendi a escutar e a ver Deus presente na minha vida através dos detalhes que antes eu não via, eu não percebia. E pra mim foi a experiência mais linda. Então eu não trocaria o que eu tô vivendo hoje por carro nenhum no mundo, por salário nenhum no mundo. Isso é forte. Eu entendi também, Deus me entregou. Eu recebi várias palavras onde Deus falava que Ele estava comigo. E eu falava, é só isso que eu preciso. É isso. Né? É só isso. Eu tenho uma filha para sustentar, então eu falava, não, mas eu confio no meu pai que tá lá em cima e que me disse que Ele tá comigo, e é isso que eu preciso. E a partir daquele momento em que eu entreguei a minha vida, a vida da minha filha, nas mãos dele, não faltou nada. Então, eu passei a aprender a viver, né, a esperar no Senhor, em todas as promessas que Ele tem para minha vida. Aprendi a ser obediente a Ele. Então, eu precisava desse tempo, Lu. Eu precisava. E eu sei que Deus sabia também que eu iria ser tocada. Ele sabia exatamente o que ia acontecer na minha vida. Então, eu fui tocada de uma forma que eu entendi o meu propósito. E eu falei, comunicação é a minha vida. Mas eu nunca comuniquei o amor de Deus. Nossa! E isso me doía muito, porque até eu falo para as pessoas que eu fui curada na primeira vez que eu contei o meu testemunho. Porque nunca ninguém me viu frágil, nunca ninguém me viu chorando. Porque eu sempre passei a postura profissional e assim, eu era o ombro para você chorar. Eu nunca fui, né? Claro, pessoas mais íntimas viam o meu choro, as minhas lágrimas, mas as pessoas, que eu digo a sociedade, não. Via a Juliana, profissional, forte, como se tivesse um mundo perfeito, né? E pela primeira vez as pessoas me viram chorando tanto. Quando eu entrei na igreja, eu aprendi a chorar na frente das pessoas, porque eu não sabia, ficava, alguém tá me vendo chorar. Hoje, não, isso não me preocupa, né? Não me afeta, tô curada. E quando eu contei o meu testemunho, eu contei chorando e tremendo muito, porque eu nunca tinha conseguido falar sobre Deus. Nem dava pra acreditar que a pessoa que tava contando o testemunho era uma apresentadora de TV, locutora. Não dava, Lu, de verdade. Eu acho que tinham 500 pessoas no Acamp, né, da Igreja Dunamis, que aconteceu ali em Marmeleiro. E lá a última pessoa via o que o microfone fazia, o tanto que eu tremia. Porque eu fui impactada com aquilo. Foi assim, eu fui escolhida no meio daquela multidão. E o questionamento foi, o que você está fazendo aqui? Por que você veio?
Nossa, E aí, forte. me passou assim um filme na minha cabeça e eu queria falar tanta coisa, eu queria contar, eu queria, né, compartilhar o que eu tava vivendo. E eu contei tremendo muito, chorando muito, mas ao mesmo tempo, no meio lá eu já tava falando, tipo, né, me posicionando de uma forma diferente. E falei até, né, intimei até o pastor a falar também mais, né, comunicar mais. Ali eu já tava entendendo algumas coisas, né? Nossa. E aí eu senti a cura naquele momento. Eu falei, meu Deus, 500 pessoas me vendo chorar. Agora já era. E só que o mais lindo, o mais impactante para minha vida foi conforme eu ia para trás, caminhando, pessoas me paravam e falavam que testemunho lindo, o que Deus estava fazendo na minha vida, o que Deus tinha feito sobre a minha vida. E glória a Deus pela vida da tua filha que tá aqui com a gente, ela é um anjo. Então assim, muitas curas eu tive naquele momento. E depois eu testemunhei novamente na igreja e eu não tremi mais. Nossa, que E aí eu falei, naquele momento eu falei, eu tô curada, eu consigo falar de Deus agora. Porque era muito estranho como eu não conseguia. Eu vejo que para muitas pessoas é um tabu, né? É um tabu falar. Um medo. Um medo. Eu sempre assim, ó, eu sempre falo que esse ano é o ano que eu estou mais assíduo, assim, mais assim, coração fervoroso perto de Deus, sabe? Mas eu sempre falei dele, mas nunca numa intensidade assim como agora, né? E hoje eu vejo que o Café com Ouro é um propósito pra levar isso às pessoas, sabe? A história às pessoas, porque eu lembro assim, ó, que quando eu estava nos piores momentos porque todo mundo passa por momentos de tribulação, e isso é bíblico, né? Tá escrito, nós vamos passar por aflições. Então, todo mundo passa por aflição. Então, em alguns momentos de aflição na minha vida, o que me consolava às vezes era escutar histórias, sabe? Escutar histórias, assim, como a tua, de pessoas que viveram um extraordinário, assim, um impactante. E aí eu comecei a ficar fissurada por isso. E a gente não quer parar mais, a gente não quer parar de falar dele e viver sobre o cajado dele, né? E é isso, é sobre isso, para as pessoas que estão assistindo e não vivem isso, que querem viver, o primeiro passo é você decidir, não, eu quero viver e começar a se mover. Hoje você, além de você conseguir falar esse testemunho teu da tua vida, porque né, falar com os outros, entrevistar as outras pessoas é mais fácil, mas falar da gente, né, é tão difícil, é um desafio. Mas eu tenho certeza que Deus fez isso na tua vida para que o teu testemunho chegue a milhares de pessoas e ajude milhares de pessoas, né? Lu, é muito doido esse universo das mídias que a gente vive, né? Poucos se arriscam a falar do amor de Deus, né? E muitas vezes são até, né, boicotados e tudo mais, né? Então, assim, quando eu entendi esse amor e quando eu quis viver, eu não me preocupo. Eu vou falar, vou continuar. Eu fui muito firme em relação a isso. Até eu falei no meu Instagram mesmo, eu nunca tinha falado. Eu comecei a postar algumas coisas já, né, sobre a igreja, que eu estava indo numa igreja evangélica e tudo mais, sempre marcando, postando, falando, compartilhando algumas questões, ainda não falando sobre a palavra, porque eu tenho entendimento que ainda eu estou caminhando, eu vou aprender. Mas quando eu aprender, eu vou começar a passar. E aí sim, com propriedade, porque hoje eu preciso aprender o que eu nunca aprendi na minha vida. Pensa, você, uma redatora, uma pessoa que está à frente da comunicação e se vê leiga. Totalmente, totalmente. Olha só que incrível. Pra mim, eu brinco que eu fui nos cultos da igreja e eu não conhecia nenhuma das palavras. Nossa. E eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu falei, não quero vir aqui não saber o que eles estão falando. Eu quero vir aqui e quando ele começar a falar, eu já saber onde tá, o que, porquê, quando, como e onde. E eu vou aprender. E aí eu comecei sim a ler, né, a palavra. Então eu tenho alguns propósitos, procurando, buscando mais isso. E gatinhando ainda na fé, mas eu tô aprendendo. E isso, assim, eu falei, eu sei que posso perder seguidor, pode acontecer alguma coisa,
não me preocupei. Só que Deus foi tão cuidadoso comigo que eu tenho um ciclo de pessoas na minha vida, e também quem me segue são pessoas que sabem da minha postura ética e que jamais eu vou falar sobre algo, anunciar algo que eu não acredite. Sim. Então, quando a empresa me contrata para representar uma marca, ela sabe que sim, eu vou ser exclusiva com ela e eu só vou ir se eu acreditar. Senão, pode oferecer, eu não vou aceitar. Não é dinheiro, não está relacionado a isso, está relacionado ao meu nome e algo que eu construí ao longo de mais de 12 anos de comunicação. Então, essas pessoas, quando elas veem eu falando, eu mostrando, elas também sabem que eu tô vivendo real mesmo, né? Nossa. Então, eu não perdi nada de seguidor, pelo contrário, dobrou o número de seguidores. Nossa. E aí, aos poucos, eu vejo essas pessoas me chamando e falando, Ju, quero viver isso também. Foi quando eu coloquei o meu testemunho no ar também, que foi por obediência, porque eu tava com esse medo, né, assim, será que eu devo? Será que não é algo do meu coração? Mas Deus me mostrou que sim, era para eu colocar. E eu coloquei o testemunho e fui pra igreja, tipo, né, coloquei lá e larguei, não peguei o celular, porque falei, deixa aí, né, ninguém vai ver a pessoa, né, ninguém vai ver. Eu coloquei até no programa também para atingir mais pessoas e tudo mais. E quando eu cheguei em casa, eu levei um susto que foi, acho que, um dos maiores na minha vida. Com o tanto de mensagens que tinha no meu direct, tinha no meu canal no YouTube, no Facebook, no meu WhatsApp. Pessoas, assim, completamente tocadas. Mas o que me chamou a atenção foi, Ju, o vazio que você fala que você sentia, eu sinto. Eu quero conhecer esse Deus que você fala. É isso aí. E aí eu entendi que era um propósito. E aí eu falei, agora eu não vou parar. Então agora ninguém vai me parar, eu vou continuar, eu vou falar do amor dele. Onde eu for, nas experiências do dia a dia, é impossível. Impossível. Eu digo, a gente não consegue viver sem falar do amor dele. Não. Por mais que eu respeito qualquer pensamento, eu sou, né? Sim, não é que assim, ó, o que eu vejo, né? O meu andar na fé é sobre ele, é sobre uma espiritualidade dele, né? Não uma religião, né? Exatamente. Não é sobre uma religião. Não, de forma alguma. De forma alguma, né? Mas é sobre o amor de Cristo, o que ele nos deixou de legado aqui na Terra, né? E é exatamente sobre isso, sabe, Ju? Você falando, eu lembrei que eu nem tinha conta, mas deixa eu ver, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, não, uns 8 anos atrás, mais ou menos, 9 anos, eu tive uma profecia e eu nem tinha conta. Do nada, assim, eu cheguei na casa de uma cliente, eu fazia unha, eu já contei isso aqui, eu fazia unha e eu fui na casa da cliente e tinha os pastores lá, orando. E eu cheguei e, tipo, ninguém me viu. E assim como eles estavam orando, eles já terminaram e já começaram a ir embora. Era um casal, né? E começaram a dar tchau pra ir embora. E eu tava, tipo, recuada. Ninguém tinha me visto. Talvez tinham sentido a presença ali de alguém, mas não tinham me visto. A mulher, ela virou pra mim. Ela veio reta assim na minha mão e ela pegou na minha mão e ela começou a falar que eu ia ter muito sucesso na vida profissional. E que eu tava preocupada, mas que não era pra mim me preocupar. E aquele dia foi o dia em que eu saí da minha primeira salinha no fundo de quintal, que eu e o Lucas, a gente tinha acabado de pintar e arrumar. E eu lembro que eu fechei a porta, assim, eu falei, agora só falta ter cliente. E eu fui fazer a unha da cliente e a mulher vem e me entrega aquilo. E eu fiquei, assim, impactada. E ela, meu Deus, olha o que ela falou pra você. E eu fiquei anos com aquilo, sabe? E tinha cachorro e galinha na frente do meu estabelecimento. E eu falava, mas como é que eu vou ter sucesso na vida profissional aqui, né? Tipo, não faz sentido. E outra coisa que esses dias Deus me tocou muito falando é sobre a geografia. Não importa onde você esteja. Não importa. E esses dias eu ouvi uma passagem de Davi, que Davi, ele não estava no palácio, mas ele foi lembrado, ele estava no pasto. Davi não tinha coroa na sua cabeça, mas ele foi lembrado lá dentro do palácio e foi coroado, sem estar no palácio. Então, o que isso significa? Que não importa aonde você esteja. Eu estava na frente, no estabelecimento, no fundo de quintal, que tinha cachorro e galinha na frente. Qual era o sentido de eu
conseguir prosperar como que Deus... E não importa, se você tem um chamado, Deus vai te colocar. Então, se posicione no teu chamado, se posicione no teu propósito. Exatamente, acho uma coisa muito importante que você falou é se posicionar, Uhum. né? Então, assim, você receber uma palavra de Deus, um direcionamento de Deus, e você não fazer seguir, nada não com fazer aquilo, nada, né? nada vai acontecer Tipo, realmente. por exemplo, eu poderia ter recebido aquela palavra, não, você vai ter muito sucesso na vida profissional, né? Você vai alcançar o que você quer, mas eu poderia ter me feito de vítima, não, mas eu tô aqui e agora como é que eu não vou conseguir? Não tenho dinheiro, nunca tive dinheiro pra dizer assim, não, eu tenho tanto pra mim começar. Não, eu tirei dinheiro de onde eu não tinha, sempre. Sabe? Então foi Deus. Já tinha a mão dele ali. É a mão dele. Então, assim, não tem como você olhar assim para as coisas. E eu falo, é a gente dar o passo. Sabe o que eu percebo muito ao longo da minha vida, Ju? É que às vezes Deus não faz na nossa vida, porque muitas pessoas às vezes vê a gente contando essas coisas e ficam assim, mas Deus não faz na minha vida, Deus não faz. Mas sabe por que às vezes Deus não faz? Porque Deus está esperando a gente dar um passo. E dar um passo de fé, confiando nele, que ele vai dar o chão. Exatamente. Então, na minha vida, foi sempre assim. Eu dei o passo e Deus deu o chão. Então, eu não tinha plano A, eu só tinha o plano A, eu não tinha plano B. Então, se desse errado, ia dar muito errado. Mas Deus assim, cuidou de tudo, né? Deus cuida de tudo. Então, assim, às vezes não acontece o extraordinário, porque às vezes ou você não vê, não consegue olhar para tua história e enxergar, ou às vezes também você não está posicionado no que Deus quer para tua vida. Não está aberto a receber, a ouvir também, a ver, né? Então, assim, realmente, muitas pessoas frequentam as igrejas, poucas se posicionam. Se a gente vê quais são as pessoas que estão ali falando desse amor ou vivenciando, são poucas, pouquíssimas, não são, né? Mas, assim, os que vivem são privilegiados. Nossa. E eu sou uma delas. Ai. Então, eu agradeço todos os dias, até tô quase sem voz que já vou embargar de novo. Mas eu agradeço, assim, todos os dias por ter tido essa experiência. E quando hoje alguém me chama, eu até isso me chamou atenção. Porque poucas vezes me convidaram para contar a minha história profissional. Porque, tem tantos profissionais, né? Então, tá, eu não sou a profissional também, digamos, a mais velha, com mais tempo de carreira. Uma bagagem grande, né? Não, eu tô também, né, começando, né, no máximo aí uns 13 anos de comunicação. Mas a partir do momento que a minha história começou a tocar pessoas, outras pessoas começaram a querer contar também, a viver. E pessoas que eu jamais esperava me convidar, eu falei, o que tocou o coração dessa pessoa? Então, quando eu vejo alguém que escutou o meu testemunho, que assistiu, que ouviu, que alguém comentou sobre o meu testemunho, me chamar, me mandar uma mensagem, eu dou a risada, eu falo, você é um dos escolhidos. Porque Deus deixou muito claro para mim isso, que esse testemunho ia tocar vidas, mas seriam quem Ele queria que tocasse. Nossa. Ia chegar de alguma forma, Ele ia fazer chegar. Então hoje eu vejo Deus agindo com o meu testemunho, fazendo chegar nas pessoas que eu nunca imaginei, de fora, de outros estados. Eu falo, eles vêm e compartilham comigo. Algumas vezes eu consigo até dar um suporte ali, conversar. Sou sempre muito aberta a isso, a falar desse amor dele. Sim. Então hoje eu tô cuidando só do programa e de alguns trabalhos de marketing, mas justamente para eu ter tempo para ele, para eu ter tempo então para estar aprendendo mais, ajudando e estar aberta a receber essas pessoas também e acolher, assim como eu fui acolhida. Então eu falo muito da importância de quem está começando na fé ter esse acolhimento. Eu fui acolhida e para mim assim foi o que mudou a minha história, o que mudou a minha vida. Sim. Conhecer esse amor de Deus. Eu tive o privilégio de conhecer esse amor e hoje, assim, minha vida foi transformada. Realmente, eu posso ter perdido muita coisa que antes para mim fazia sentido, hoje não faz nenhum sentido mais, não é importante. E hoje eu tenho o que é mais valioso, que é Deus tão presente na minha vida que eu exalo o amor dele por onde eu passo. Algumas pessoas até falaram isso esses dias, até no salão eu tava lá, alguém falou, nossa, a Ju tá tão diferente, o que ela tem? E eu dei uma risada.
Amor de Deus. É o amor de Deus. Que a gente transmite, isso é impossível a gente não viver, né? Você vê Impossível. até você mesma falando disso, você não consegue não passar, não transmitir, não fazer, não falar. Não tem Então como. hoje, independente de onde eu estiver, eu vou falar do que eu tenho vivido, porque eu quero que outras pessoas vivam isso, vivenciem isso e aprendam, entendam, né? E venham pro reino também. Com certeza. E Ju, na verdade você não perdeu nada, você só ganhou. Agora que vai começar. Porque no princípio bíblico tá escrito: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então talvez antes você só tinha bens materiais. Só aquilo, exatamente. Só. Né? E a riqueza e a prosperidade é totalmente diferente. E eu aprendi há pouco tempo sobre isso. Eu acho que é lindo e falar sobre isso também. E hoje, no mundo de hoje, a gente busca muitas coisas materiais. E a riqueza é algo que todo mundo aqui na Terra pode ter acesso. Mas a prosperidade é para os filhos de Deus, para aqueles que acreditam nas promessas que Deus tem para a vida deles e que vivem e servem a Ele. E o ato de servir é o que você está fazendo agora, é servir, é ter a obediência dele, é servir com o teu testemunho, tocar vidas com o que aconteceu, o extraordinário de Deus que aconteceu na tua vida. E é sobre isso. Nós viemos aqui para servir, né? Nós não viemos para ser servidos, como muitas pessoas acham, né? A gente veio para servir, servir aos outros. Que esse testemunho da Ju sirva aí, talvez, de um amparo na tua vida, um start de experiência com Deus, do extraordinário que Deus pode fazer na tua vida também. Ju, as bênçãos só vão começar, só estão começando, não é nem uma pitadinha do que vem por aí. Parabéns pelo teu testemunho, é lindo, o extraordinário de Deus que aconteceu na tua vida e que vai acontecer muito mais. Deus abençoe a vida tua e da tua filha, com certeza ela também vai ter, assim, ó, muito testemunho lindo na vida dela, né? Como você disse, ela gosta de comunicação, vai ser uma mini comunicadora aí. Gente, essa menina me surpreende, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a Laura, que a Laura já é muito usada por Deus, né? No meu dia a dia, e ela tem sido usada para curar corações também de outras pessoas. Então, hoje, dentro da igreja mesmo, ela se afasta de uma coisa que ela não costuma fazer para abraçar algumas pessoas. Que lindo! Na hora, ela vai orar junto com o pastor. Então, isso para mim não tem preço, sabe? Ela guarda o dia de ir para a igreja, ela espera. Então, eu tô vivendo realmente a fase mais linda e mais esperada da minha vida. Eu sonhei com isso muito e eu vou permanecer, vou continuar comunicando o reino dele agora junto com o meu trabalho. Então, glória a Deus que eu tenho essa oportunidade de fazer isso simultâneo, né? Continuar o meu trabalho, mas também falar sobre isso, né? Vivenciar isso. Então, Lu, quero te agradecer pelo convite, dizer que realmente foi uma honra ter sido convidado. Mas também sei que Deus trabalhou aí. Você também foi uma escolhida dele para ser tocada por esse testemunho. E o propósito a gente vai entender daqui a um tempo. A gente vai entender. A gente vai entender. Talvez venham testemunhos desse vídeo, né? Desse podcast. E é sobre isso. A gente vive para isso, para contar as histórias lindas que Deus faz na nossa vida aqui na Terra. E quem estiver em casa escutando a gente, assistindo, repense a sua vida, né? É isso, sinta esse amor. Eu tenho certeza que Deus vai sim tocar muitas pessoas através desse testemunho, mas são pessoas escolhidas por Ele, né? Com certeza. Então, quem se sentir tocado, como eu falei, as minhas redes sociais também estão abertas para receber mensagens, já deixa aí teu arroba, né? Então, assim, podem me chamar, né? Dentro das possibilidades, eu tô respondendo, tô direcionando, porque eu tenho certeza que também esse é um propósito, né? Que eu possa ajudar algumas pessoas também, quem procura a gente. Porque às vezes a gente só precisa de um acolhimento. É isso né? mesmo. E a gente se entregar nos braços do Pai e viver realmente o extraordinário. É isso. Muito obrigada, Ju, pela sua participação. Foi linda a sua história, seu depoimento. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida infinitamente. Amém. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa história linda. E até semana que vem, mais um Café com Ouro. Tchau, tchau.